Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um exercício do nosso desafio de 30 dias. E eu espero que você já esteja percebendo alguma mudança, alguma melhora, minimamente, porque os nossos exercícios, eles são contínuos. Você precisa fazer todos os dias para ver um resultado. À medida que você vai escrevendo, à medida que você vai praticando a escrita consciente, expressiva, algumas chavinhas na nossa mente vai despertando e pode lhe proporcionar mudança. E hoje nós estamos no 10º dia. O 10º dia é um dia que eu considero importante, porque vai exigir que a gente mude a nossa postura. Algumas pessoas têm posturas que são consideradas infantis. Não sei se é o seu caso, mas a gente cresce ainda esperando do outro algo que o outro muitas vezes não é capaz de nos dar, tá? Então, quando eu percebi que em alguns momentos eu ainda estava na postura infantil, teve um momento em que eu estava com a minha terapeuta e ela disse isso para mim: Maylin, você está no lugar de criança. Preste atenção nisso. Você não é criança, você é adulta. E eu, poxa vida, isso é verdade. A gente não se dá conta de quando a gente está funcionando num comportamento que não está mais coerente com o que nós somos hoje, tá? O exercício de hoje é sobre as necessidades. E necessidades, quando a gente espera que o outro supra a nossa necessidade, a gente está na postura de criança. É a criança que espera que o adulto responda ou corresponda às suas necessidades. O que muitas vezes para a criança não é tão bom assim, não é? Porque o adulto dá aquilo que ele pode dar no momento. Muitas vezes a criança quer um biscoito de chocolate, mas só tem morango, e o adulto não quer dar biscoito de chocolate, dá biscoito maisena, e a criança fica, ali tendo que aceitar. Então, muitas vezes a gente não tem a consciência de que essa fase adulta é uma fase onde a gente tem de fato a liberdade para ir atrás de suprir as nossas necessidades. Na Gestalt terapia, abordagem psicológica humanista, ela traz a percepção de que o nosso organismo, nós seres humanos, estamos sempre buscando a homeostase, o equilíbrio, tá? Então, se nós sentimos fome, buscamos a comida. Se nós sentimos a necessidade de estarmos entre amigos, conversar, compartilhar, buscamos meios que nos proporcionem isso, tá? Então é muito interessante esse movimento que a vida nos obriga a fazer, de suprir as nossas necessidades, porque emerge uma necessidade, eu vou em busca de supri-la, mesmo que demore um pouco para supri-la, tá? Porque cada vez mais uma necessidade pode ser tão complexa ou pode ser tão simples, Tem necessidades que a gente não tem consciência, clareza do que é, mas a gente vai maturando, vai percebendo, aí a gente vai vindo os insights, Nossa, eu preciso disso, eu preciso ir atrás disso, eu preciso conhecer países, eu preciso estudar tal autor, e a gente vai buscando de acordo com as nossas vivências, com os nossos desejos. E a autoconfiança, para mim, é muito mais do que uma qualidade, é uma necessidade existencial. Ser autoconfiante ou ter confiança ou em si ou nos outros é uma necessidade existencial, porque sem autoconfiança, sem confiança, a gente não consegue ser quem nós somos. A gente não consegue ter uma vida de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o que a gente quer e deseja, tá? A gente vive uma vida muito medíocre do que dá para fazer, Sem autoconfiança, para mim, Maylin, eu não conseguiria ter essa vida ou buscar
de fato o que eu desejo, o que eu sonho para mim. Então, a autoconfiança é uma necessidade existencial. Eu consigo viver sem autoconfiança? Consigo, né? Porque o meu corpo vai funcionar, enfim. Mas existencialmente, eu não estarei feliz. Eu não estarei satisfeita. O exercício de hoje é sobre isso. Sobre você perceber o que você necessita ou o que você necessita para ter a autoconfiança. O que falta, né? Para que você tenha clareza e escolher o que fazer, o que seguir, tá? Então, no exercício de hoje, pegue caneta e papel. A proposta é sim de uma escrita expressiva. Então, eu vou dar uns estímulos, dar algumas perguntas, algumas reflexões para que você escreva expressivamente, tá? Ah, Mairinha, o que é a escrita expressiva? A escrita que você realiza sem nenhum julgamento, sem nenhum bloqueio, simplesmente escreve da forma que vem, tá? Para que você, assim, não tenha bloqueios na hora de se expressar, né? Você vai se expressar através da escrita de forma constante, de forma fluida, tá? Então, o exercício de hoje é baseado na escrita expressiva. Tá? Então, pensa nisso, não esquece que não é uma resposta como se fosse você estivesse respondendo uma prova na escola. Não, é uma resposta que vem do seu coração, que vem de dentro de você, tá? E não algo técnico, tá bem? Então, pegue sua caneta, pegue seu papel e vamos escrever. Vamos lá. Eu quero que você escreva, responda a essas reflexões de forma expressiva no papel. Quais são as reflexões? São duas. Primeira é essa. O que falta para você confiar em você? O que falta? Eu não estou falando de algo que falta no outro para você ser mais confiante. Eu estou falando do que falta em você. Que é o que falta para você confiar em você. Lembra dos exercícios que a gente já fez, lembra do que foi feito, né, lá no exercício das emoções, no exercício do autoconceito, né, no exercício lá da autoconfiança, onde a gente definiu. Lembra de tudo isso, tá? Veja se fica mais fácil a resposta, né, trazendo um pouco da lembrança dos outros exercícios, tá? E aí você escreve de forma expressiva. A segunda pergunta é a seguinte: o que eu poderia acrescentar na minha vida que me tornaria mais autoconfiante? O que você pode acrescentar na sua vida que lhe daria a sensação de ser mais autoconfiante, que lhe daria mais confiança em si mesmo, tá? Então, são duas coisas que, se você responder, se você trouxer clareza, pode te direcionar para fazer escolhas mais claras e mais efetivas, sem medo. Então, se eu consigo responder, por exemplo, né? O que falta para você confiar em você, tá? Para mim confiar em mim, falta autoconhecimento, ou falta autoestima, ou falta amor próprio, né? Ou falta eu me valorizar. Como é que eu me valorizo, tá? Então vai trazendo as respostas de acordo com a escrita expressiva, tá? Então, se eu digo assim, o que eu poderia acrescentar na minha vida para me tornar mais autoconfiante? Eu poderia acrescentar exercícios de escrita, poderia acrescentar pequenas atitudes mais ousadas. Vamos testar, vamos experimentar ser um pouco mais ousada. Vamos experimentar fazer um curso ou entrar para um grupo de dança, porque aí eu vou conseguir mexer o meu corpo, perder essa vergonha que eu tenho do meu corpo. Então, vai buscando clareza,
vai buscando caminhos, tá? Para que você consiga na sua vida trazer tudo isso. Então, se eu, Maylin, por exemplo, né? Quando eu me percebi muito tímida, medrosa de falar em público, né? Eu dizia assim, o que eu preciso? Eu preciso ter experiência falando. Mesmo que eu tenha vergonha, eu preciso ter experiência. Então, eu entrava nos grupos, né? Por exemplo, a última vez foi da formação, eu entrava nos grupos da formação, né? Alguns eram online, outros não eram, mas eu sempre queria falar alguma coisa, mesmo que pouquinho, né? Então, a professora deixava ali um espaço para fala, e aí eu levantava a mão e falava o que dava, mesmo com o coração batendo forte, mesmo com receio, né? Então eu precisava de experiências, então eu escolhia ter essas experiências para perder esse medo, para me desenvolver, né? Então, a gente sabendo as nossas necessidades, a gente vai escolher algo efetivo. Então, é muito importante também você se responsabilizar pelas suas necessidades. Eu não vou esperar o professor dizer, Maylin, fale, Maylin, contribua, porque ele não vai saber que a necessidade de falar é minha. Então, é sair da espera, sair da desresponsabilização, né, do que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer, só a gente vai conseguir fazer, ninguém vai fazer pela gente, né? Então, admita que algumas necessidades são só suas, tão particularmente suas, que você vai precisar de clareza para supri-las. E eu espero que esse exercício seja uma forma de trazer essa clareza, tá bem? Então, pessoal, um grande abraço, bom exercício e até amanhã!